Graça e paz. Programa Semeando Vida da Igreja Evangélica Semeando Família. Eu sou o pastor Cristiano Lopes. Bom, estamos conversando acerca da palavra. Pastor Márcio Bretas, paz. Graça e paz, meu pastor. Graça e paz, você que nos acompanha aí pela rádio, pelo Facebook, também aí pelo canal do YouTube. Se você não se inscreveu, inscreva-se lá, faça parte dessa família. Isso aqui é alergia, pastor, não é Covid não, tá? Vamos lá. Pastor, você que está assistindo o programa, você que está ouvindo através da rádio, eu tenho certeza que em algum momento na sua vida você construiu o pensamento que Deus ia estar salvando aquilo que você começou a fazer com o teu sentimento, com a tua emoção, aquilo que a gente pensa, pastor, em fazer com a nossa carne. Quando a gente fala a expressão carne, né, no meio evangélico, parece que é pecado. E carnalidade não tem a ver com o pecado, tem a ver com aquilo que são as emoções, os desejos, os nossos propósitos, os nossos sonhos, os nossos anseios. E parece que quando isso dá errado, né, a gente vai para Deus com mais veemência. Exemplo, a menina está lá orando para aquilo que seria o relacionamento, né? Orou para Deus, aí começou a namorar, agora o casamento está dando errado, o namoro está dando errado, e ela começa a orar agora para que Deus salve o namoro. Senhor, salve o meu namoro, não quero perder ele. Mas se esse namoro começou na carne, começou nos desejos dela, nas emoções dela, Deus não tem envolvimento com isso. Deus não tem propósito naquilo que começa na nossa carne, naquilo que começa com as nossas emoções, com as nossas vontades. Deus tem propósito com aquilo que começa nele. Por quê? Pastor, 100% daquilo que começa na carne não tem como acabar no espírito. É quando Paulo escreve Romanos e diz assim no capítulo 11, verso 36. Pois todas as coisas foram criadas por ele, tudo existe por meio dele e para ele são todas as coisas. Quando a gente traz algo daquilo que é o nosso sentimento, claro que não é regra dizer que não vai dar certo, que você não vai ser feliz, não é isso. Eu estou dizendo que buscar a Deus para salvar aquilo que é o nosso desejo, que são as nossas emoções, e isso de repente não acontece porque Deus não tem compromisso com isso. Tem muita gente que se desviou do evangelho por conta disso. Pedir para Deus, Deus não deu. Pedir para Deus, Deus não fez. Pedir para Deus, não aconteceu. Que Deus é esse? Porque hoje, infelizmente, há uma gana de igrejas evangélicas, né, que se dizem evangélicas na face da terra, que promovem isso. Que eu estava ouvindo o programa ainda há pouco, e estava lá um sujeito dizendo, pastor, dizendo aquilo que está amarrado, e Deus vai fazer para desamarrar, e Deus vai desamarrar aquilo que você precisa receber, aquilo, gente, é da carne, não vai, negócio de estar amarrado, desamarrado, isso aí essas convicções, né, dos pensamentos, onde nada tem a ver com Deus, tem trazido tristeza e levantado cada vez mais falsos profetas e falsas igrejas, pastor. É aquela situação de que continua, traduzindo aí, né? O camarada está dizendo, continua decidindo errado, porque Deus vai consertar. Vai validar. Então, infelizmente não é desse jeito, querido. A gente precisa aprender em Deus a decidir corretamente. Quando eu falo corretamente, buscar a Deus para tomar algumas decisões que podem implicar em consequências para a tua vida. O problema, pastor, é que as pessoas decidem, escolhem, fazem e deu problema. E agora Deus vai solucionar esse problema. E não é desse jeito, querido. Aí eu lembrei, quando o senhor estava falando, daquela decisão de Jacó de enganar o pai, né? E ele engana, só que depois vem as consequências ali também. E Deus não interveio naquilo que foi a consequência. Ele teve que sofrer as consequências de uma decisão que ele tomou. Foi enganar o pai, enganar o irmão. E teve que sair fugido dali, né, para o irmão não fazer nada contra ele. Passou um monte de situação, 20 anos depois ele volta. Agora transformado, né, entendendo o que ele fez e que ele precisou viver as consequências da escolha dele. O problema é esse, pastor. As pessoas escolhem, decidem, e pior, cara, que decide na carne mesmo. Porque sabe que o troço não vai dar certo, mas é a carne, entendeu? E deixa a carne falar muito mais alto que o espírito. E aí vem as consequências. E com certeza, querido, quando você decide algo pela carne, muitas vezes, pastor, a pessoa não tem estrutura para viver as consequências disso. Aí vem Deus me socorre.
Aí, pela misericórdia, Deus até socorre. Mas o cara vai e faz de novo, e faz de novo, e faz de novo. Com Caim e Abel, a oportunidade não foi dada para os dois de oferecer algo para Deus? Eles ofereceram. O Caim ofereceu qualquer coisa, e ele sofreu as consequências de ter oferecido qualquer coisa. E a oferta dele foi na carne, não foi no espírito. Quando você dá qualquer coisa para Deus, é porque você está dando na carne, pô. E tem muita gente hoje fazendo isso, pastor. Usando a carne para fazer algo para Deus e dizendo que é de Deus, né? Um relacionamento que não tem nada a ver com Deus, não é de Deus, eu orei, Deus enviou. Um mês depois já está tendo problema e querendo que Deus faça uma situação que é uma decisão pessoal e não tem nada a ver com Deus. Experiência de vida, né? Quantas coisas, porque talvez o Senhor tenha entendido ou aprendido assim. No meu início de caminhada me ensinaram desse jeito. A gente coloca alguma coisa diante de Deus e não é pecado, mas é feito na emoção, no meu desejo, não tem nada a ver com Deus. E aquilo dali está me tirando dele, está me levando para longe. É uma pessoa que está orando para comprar aquele sítio, né? Aquele sítio para ficar com a família, para fazer retiro com a igreja, né? A intenção é essa. Mas de repente o propósito é tão emocional, é tão de fora o íntimo, que quando consegue comprar aquele sítio, já não vai mais domingo para a igreja. Porque no final de semana vai para o sítio e fica no sítio, não está pecando em nada. Mas se aquilo que levou para longe de Deus, está longe de ser bênção, cara. Aí começa a dar errado um bocado de coisa no sítio, começa a não pagar a prestação, se teve prestação, começa lá a dar ruim nas coisas dentro do sítio, aí começa a orar a Deus para Deus salvar o sítio. Senhor, salva o sítio. Deus não tem compromisso com isso. Deus muitas das vezes vai salvar a pessoa da decisão carnal que ela tomou. O propósito de Deus é o ser humano, então ele vai salvar a pessoa, mas não vai salvar a situação. O que aconteceu na minha vida. Tudo o que antes de aceitar a Jesus, que tinha sido feito na carne, Deus não restaurou, Deus não salvou, Deus não concluiu, mas Deus me salvou de toda a decisão que eu havia tomado sem Ele. Mas hoje a gente vê tanto líder, né, ensinando algumas coisas que nada tem a ver com o Evangelho de Cristo, e tem muita gente aí subindo montanha, clamando para Deus salvar aquilo que é decisão e propósito dele. Está lá fazendo campanha, subindo um monte, Deus salva isso, restaura aquilo. Pastor, Satanás, ele ouve as nossas orações. Ele ouve, ele está subindo a montanha, você está clamando, ele está lá, está dentro da igreja ouvindo a petição do povo. Aí, de repente, algo é salvo, mas não foi Deus que salvou, foi o capeta, exatamente para permanecer a pessoa naquilo que é as suas ilusões, seus sentimentos religiosos, porque a religião nada tem a ver com o Evangelho. Evangelho é relacionamento com uma pessoa que é Cristo Jesus, e relacionamento com alguém que nos dá caminho, nos dá propósito de direção. Quando Paulo fala que tudo é dele, foi feito por ele e para ele, eu preciso refletir naquilo que eu estou fazendo, se está glorificando a Deus ou não, porque daqui a pouco tu pediu para Deus me salvar de algo que é desejo meu, não acontece. A gente tem os meninos que se esfriam na fé, se afastam da igreja exatamente porque Deus não salvou aquilo que foi feito na carne. Deus tem compromisso com aquilo que é construído no Espírito, aí Ele faz. Tem uma vez Davi, ele fala para o Senhor o desejo dele de construir um templo, uma casa para Deus, né? Pô, moro em palácio, o Senhor está morando em tenda, construir um, né? Olha que desejo, né, cara? Lindo. Mas era a emoção de Davi. Deus não tinha nada com isso. Deus não mandou ele fazer nada, né? E aí Deus fala com ele: filho, legal, mas não é o que eu quero de você, né? Tá bom, vai construir, mas não vai ser você não, vai ser o teu filho Salomão. Era uma coisa boa, mas não era de Deus. Botar assim, não foi Deus quem falou com ele. Emoção, sabe? O desejo de fazer algo legal para Deus. Nessa situação das pessoas decidirem por Deus, é que tem causado os problemas. As pessoas têm decidido por Deus. Aí, cara, nem tudo que é bom, né, é de Deus, pô. E aí vem as consequências disso, que muitas vezes, querido, a gente quer empurrar para Deus, como se Ele tivesse mandado fazer, vai casa, compra, vende, decisões pessoais, emocional e carnal, ambição, sei lá o que é, e aí depois não dá certo e Deus tem que resolver. Tem aquela pessoa que começou a namorar na carne, né?
foi desejo, tesão mesmo. Aí começa a namorar. E agora, pastor? Só tá dando ruim. O que eu faço? Largo? Vou largar meu marido porque foi nesse propósito? Não. O que você tem que fazer? Dobra o joelho, confessa junto com o seu marido nesse namoro os erros carnais que vocês cometeram, zera e começa certo agora no espírito. Não é você abrir mão. É você colocar agora verdadeiramente, porque tem muita gente que se apoia nisso. Não, meu casamento foi na carne. Ah, mas tá junto? Zera aquilo que foi a carnalidade da relação, entra em propósito com Deus para aquilo que é o espírito que ele tem. Eu tenho certeza que o Senhor vai salvar não só a relação, mas o casal também e essas situações de família, em nome de Jesus. Deus abençoe, querido. Fique na paz. Paz, Cristo.